vem agora, é hora do show. Vem pra cá me mostrar, tô na sua mão. Eu tô no céu e tua roupa no chão. TV Morena, com você. Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Está começando mais um primeiro telejornal do dia, ao vivo aqui de Campo Grande para todo o estado. Muito obrigada pela sua companhia, desde já agradeço. Seja bem-vinda, bem-vindo também ao seu Bom Dia MS. Vamos juntos até às 7h30 da manhã com muitas notícias. Já abriu a janela aí da sua casa? Ainda não? Vamos abrir a janela aqui de Campo Grande para ver o dia começando nesta quarta-feira, 5 de maio, 19 graus neste momento na capital. E eu te conto uma notícia muito importante. Recorde de vacinação é um dos destaques de hoje. Campo Grande bateu esta marca tão importante. A Carla Salentim traz este destaque. Bom dia! Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia para todo o estado, coisa boa, né? Recorde incrível, né? Que a gente adora trazer esses detalhes para o pessoal. Então, só ontem, Campo Grande vacinou 11.079 pessoas. O último recorde aconteceu lá no dia 9 de abril, quando um pouco mais de 10 mil pessoas foram imunizadas. E claro que esse vai ser o nosso destaque, tá? E daqui a pouquinho eu volto para trazer os detalhes do cronograma de vacinação aqui. Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia para todo o estado, coisa boa, né? Recorde incrível, né? Que a gente adora trazer esses detalhes para o pessoal. Então, só ontem, Campo Grande vacinou 11.079 pessoas. O último recorde aconteceu lá no dia 9 de abril, quando um pouco mais de 10 mil pessoas foram imunizadas. E claro que esse vai ser o nosso destaque, tá? E daqui a pouquinho eu volto para trazer os detalhes do cronograma de vacinação aqui para Campo Grande para essa quarta-feira. Maureen. Vamos aguardar as informações importantes sobre a vacinação e o Bom Dia hoje também fala de educação. A Secretaria Municipal de Educação já começou a se planejar para o retorno do ensino híbrido na rede municipal. O início da vacinação dos profissionais da educação ajudou nesse processo. E qual a sua opinião sobre a volta dessas atividades presenciais nas escolas? Participe com a gente, é o assunto da semana aqui no Bom Dia. 998044400 é o nosso WhatsApp que está sempre à sua disposição. Vamos movimentar as opiniões aí, queremos saber o que você está pensando em relação a esse assunto, tá bom? Que é destaque hoje também por aqui. Tem as informações sobre a CPI da Covid no bastidor da política. Mandetta fala por mais de 7 horas na abertura dos depoimentos e a gente traz todos os detalhes para você aqui no Bom Dia MS. Começa a campanha de vacinação contra a fitose. A expectativa é vacinar 19 milhões de cabeças de gado. Outro destaque do Bom Dia, que está sempre acompanhando as informações no campo. Vamos falar ainda sobre o uso racional de medicamentos. Hoje é o dia de conscientização sobre esse assunto e o Conselho de Farmácia alerta para riscos da automedicação e também do descarte irregular de remédios. Outro destaque de hoje no nosso Bom Dia. Filhos, home office, a faxina da casa, os cuidados com toda a família. Tem mãe à beira de um ataque de nervos, porque já vivemos um período de mais de um ano de pandemia que mexeu com a vida de tantas famílias. Esse é o seu caso? Então calma, respira fundo, que a gente preparou uma reportagem para tratar desse assunto. Reportagem especial para você, mamãe que está também nessa situação de desdobramento de tarefas por aí, tá bom? Você vai ver ainda como está o trabalho do Corpo de Bombeiros de prevenção aos incêndios no Pantanal. O Corpo de Bombeiros Militar está aqui na região do Pantanal realizando um trabalho preventivo neste período de pré-estiagem que consiste na conscientização da população ribeirinha com a confecção de aceiros e com o objetivo de minimizar os efeitos das queimadas que assolaram o Pantanal.
A gente vem acompanhando todo esse trabalho preventivo desde a semana passada, quando as ações começaram, e vamos trazer esse assunto diariamente para você. O nosso compromisso é mostrar tudo que está sendo feito em busca de um Pantanal sem as chamas que a gente viu no ano passado. Será que o tempo vai colaborar com isso de alguma forma? A previsão é de pouca chuva, a gente já vem falando isso por aqui, né? Camila, bom dia. Bom dia, Maureen. Bom dia para o pessoal de casa também. Pois é, pouca chuva, inclusive podendo ficar abaixo da normalidade. Para o mês de maio, a gente vai seguindo isso ao longo dos próximos dias. Por enquanto, não tem previsão de chuva na região do Pantanal e também em nenhuma cidade aqui de Mato Grosso do Sul. Deixa eu dar bom dia para o pessoal que está começando o dia aqui com a gente. Vamos lá, quem é essa daqui? Bom dia, o pessoal de Anastácio acompanhando o Bom Dia MS. Essa é minha mãe Inês Laras da Silva, que é a fotinha do telespectador com a mãe dele. A gente vai falar bastante hoje sobre o Dia das Mães, também tem pesquisa do Procon. E olha só, o Vanderlei e a esposa Mereide tomando um café, aguardando o Bom Dia MS. Tá aqui fotinha do pessoal logo cedo, né, Mauro? O pessoal que acorda com a gente, sempre tomando um cafezinho da manhã e acompanhando o Bom Dia. Manda o seu café da manhã pra gente também, manda o seu bom dia, porque é muito bom ter a sua... Logo cedo, né, Mauro? O pessoal que acorda com a gente, sempre tomando um cafezinho da manhã e acompanhando o Bom Dia. Manda o seu café da manhã pra gente também, manda o seu bom dia, porque é muito bom ter a sua companhia por aqui, tá bom? O jornal tá só começando, 6h06, vamos juntos até às 7h30 da manhã, juntos e com muita informação. Vamos começar com um número muito importante. O vacinômetro de Campo Grande registra 11.079 pessoas vacinadas ontem, um recorde. A gente tem o vacinômetro aí, inclusive, para mostrar em destaque para você. Olha só, é o recorde de pessoas vacinadas em um dia aqui na capital. A gente espera que essa marca possa ser batida muitas vezes, não só no número de pessoas vacinadas num dia, mas que o percentual ali, olha, de vacinados no município possa subir mais e mais. São 23,59% dos moradores de Campo Grande vacinados neste momento. 213 mil pessoas receberam a primeira dose, 69 mil já receberam também a segunda dose. A pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber, quem é que toma vacina hoje, então, para aumentar essa lista, não é mesmo? Carla Salentim tem sempre essas informações aqui na ponta da língua pra gente. Oi, Maureen, vamos lá então. Olha, hoje podem vacinar pessoas com 45 anos ou mais que tenham algum tipo de comorbidade, lembrando que é preciso ter um laudo comprovando essa comorbidade, tá? Trabalhadores da educação do ensino básico e superior e profissionais da assistência social com 40 anos ou mais. Também podem se vacinar trabalhadores da saúde de 21 anos ou mais, e além também da vacinação para gestantes e para aquelas mulheres que inclusive já tem uma fila bem significativa aqui em frente. O pessoal chegou bem cedinho, porque esse atendimento aqui vai começar às 7h30 da manhã. Nesse mesmo horário tem o atendimento no drive lá do Ayrton Senna e Guanandizão também, tá? Na Seleta também começa às 7h30 da manhã. E no IMPCG à tarde, a partir das 13 horas, e além das unidades de saúde. No nosso site vai ter uma lista completa desses locais no GUMS, tá? Para você verificar e ver qual que é o melhor para você. No caso da vacinação das gestantes e das puérperas, essa vacinação ela vai ser só no período da tarde. Ou seja, como foi a vacinação ontem, tá? Então, a partir das 2 horas da tarde, você pode, no caso, se você é do grupo de gestante, buscar algum dos drives, Ayrton Senna, Albano Franco e Cacemes, para receber a sua imunização. Como eu disse, no GMS vai ter todos os detalhes. E uma informação muito importante: não tem aplicação, pelo menos por enquanto, da segunda dose da vacina Coronavac, viu, Mauro? Tem muita gente querendo saber, né, com dúvidas, inclusive gente parando a nossa equipe aqui na rua mesmo, perguntando, pedindo essa informação. Então, não tem aplicação da segunda dose da Coronavac aqui em Campo Grande.
Carla, informação muito importante mesmo. Ontem ainda teve um público pequeno que conseguiu receber a segunda dose da Coronavac na capital. Hoje não tem para ninguém, tá? Então, Campo Grande sem segunda dose hoje. Apenas público de primeira dose. Todos os detalhes do que a Carla até já trouxe pra gente no G1. De Campo Grande, vamos para Dourados. Caio Nogueira de volta ao Bom Dia MS. Por lá, sim, hoje vai ser dia de aplicação da segunda dose. Pra quem, Caio? Bom dia. Caio, bom dia. Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Bom Dia MS. Olha, hoje o grupo prioritário são os idosos com 70 anos ou mais. Diferente da capital, Campo Grande, aqui em Dourados hoje, então, tem a vacinação da segunda dose da Coronavac. Então, os idosos que já tomaram a primeira dose devem tomar agora a segunda dose. São poucas vacinas, são 340 no total, que vão ser aplicadas no Centro de Convivência do Idoso André Chamorro, que fica no Jardim Água Boa, aqui em Dourados. Lá eles vão receber as vacinas da 1 até as 5 horas da tarde. Hoje, quarta-feira, dia 5, e amanhã, quinta-feira, dia 6. Então, são esses 2 dias e esses horários que os idosos com 70 anos ou mais vão tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, que é a da Coronavac. Para complementar, a gente reforça que neste mesmo lote chegaram 7.735 doses da Oxford AstraZeneca, que vão vacinar outros grupos prioritários, que no caso são as pessoas com 60 anos ou mais, também pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais, pessoas que tenham síndrome de Down com 18 anos ou mais, e as gestantes e também puérperas, as mulheres que tiveram filho recentemente com 18 anos ou mais. Para estes grupos prioritários ainda não foi divulgado o calendário. Maureen? Obrigada, Caio. Trouxe informações de Dourados. Carla Salentim falando ao vivo de Campo Grande. Tenho certeza que para muitos filhos o maior presente nesse Dia das Mães que está chegando é ver a mãe vacinada, né? Posso falar por mim. Fico muito feliz de ter a minha mãe já vacinada, com a segunda dose, inclusive. Isso nos traz um grande alívio. Agora, na busca pelos presentes, Camila Jovê, que fazem parte dessa data, tem pesquisa para ajudar. Tem pesquisa para ajudar os filhos, porque a mãe sempre fala, né? Não precisa de presente, mas se não dá um presentinho... A gente gosta. É verdade, tem que presentear, uma né, gente? lembrancinha faz parte. É, pelo menos uma lembrancinha, né? E olha, gente, o Procon estadual fez uma pesquisa de preços de presentes mais comuns para o Dia das Mães. A variação é grande, chega a 189%, por isso é sempre muito importante você pesquisar bastante, com calma, às vezes não precisa nem sair de casa, dá para pesquisar pelo celular mesmo e aí sim não sair no prejuízo. Entre os itens pesquisados, eu já trago para você uma violeta, como essa daqui, num vasinho pequeno, simples. Ela pode sair, Maureen, a R$20. Você pode pagar um preço ok. R$20. Mas você pode pagar também, sabe quanto? R$6,90. É a preferida da minha mãe. É mesmo? Adoro. Pode pagar R$6,90. Né? Diferença de 189%. Trazendo, então, aqui, por exemplo, um vaso com 2 hastes de orquídea, como essa daqui, esse vaso foi encontrado a R$180 no local mais caro, e o mesmo tipo de orquídea, exatamente igual, foi encontrado a R$141,29 no local mais barato, uma diferença de 102%. Mais um exemplo aqui rapidinho de flores também, o botão de rosa, algo simples. Muitas mães gostam de uma rosa, um presente singelo, mas que tá aí uma homenagem bacana para você fazer para sua mãe. No local mais barato, o botão de rosa foi encontrado a R$6,67 e também a R$9 no mais caro, uma variação de 25%. Tem também outros produtos que são bastante pesquisados pelo Procon, porque são os produtos mais comuns de serem presenteados nesta época do ano, do Dia das Mães. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, o relógio. Foram, então, 10 marcas de relógio pesquisadas em 4 estabelecimentos. A maior diferença, gente, foi do smartwatch, que é esses relógios que ficam interligados com o celular. Maior preço, quase R$600, e o menor, R$379, variação de mais de 57%. Falando, então, sobre outro produto muito pesquisado também
pelo Procon por conta dessa alta procura. Os smartphones, celulares, então, olha aqui na tela para você, foram 32 modelos e marcas pesquisadas em 7 estabelecimentos. A variação também é grande, tá aqui na tela para você, 64%. Nossa, é muita diferença, né? É muita diferença. E tem mais uma pesquisa também por aqui, os perfumes, que também são muito procurados. 14 modelos diferentes em 3 estabelecimentos. O mesmo perfume custa R$ 499 em um local, R$ 319 em outro, uma variação de quase 56% no preço. Essa pesquisa, gente, você encontra ela completa no G1MS daqui a pouquinho. Segundo a pesquisa feita pela Associação Comercial, é uma outra pesquisa aqui em Campo Grande, mostra que a expectativa é de um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. Mas quem não puder presentear, qualquer gesto de carinho tá valendo, porque é isso que mãe gosta, né? Sem dúvida, Camila. O presente é uma lembrancinha, é um agrado. Muitas vezes é possível, outras não. Mas o carinho, o afeto estão aí. O amor precisa dessa atitude, né? Dessa demonstração. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, o carinho, o falar é muito importante também. Acabei de me lembrar da frase, né, do ator Paulo Gustavo, que é uma vítima recente da Covid, dizendo que amor é arte e amor é ação. É isso. É exatamente isso que ele deixa pra gente. Inclusive, num papo aí de mãe pra mãe agora, não tá fácil pra ninguém nesse período de pandemia, não é? Você que é mãe deve ter sentido, claro, muitas dificuldades. Então, traz aquele olhar atento pra sua mãe, aquele olhar de carinho, ainda mais nessa data. Para muitas mulheres que cuidam da criançada, que fazem home office, cuidam da casa, a rotina virou uma maratona, gente. Tem uma pesquisa que mostra que 1 em cada 3 mães afirma ter chegado ao limite da exaustão com o acúmulo de tarefas. Isso não é só no Brasil, isso é uma realidade que a gente tem visto pelo mundo por causa do cenário de pandemia. Você conhece alguém que está passando por isso? Então veja a reportagem. A Maiara é instrutora de Pilates. São 5 aulas por dia pela internet. Ela trabalha em casa há 5 meses e também cuida da organização do espaço onde mora com o marido e 3 filhos. Entre uma aula e outra, ajuda nos estudos das crianças e ainda encontra tempo para vender roupas. Eu trabalhava período vespertino e noturno. E a minha mãe ficava com as crianças. Com a vinda da pandemia, como eles são do grupo de risco, eu comecei a evitar de deixar eles lá. E a minha sogra também é do grupo de risco, então eu fui ficando meio que sem ter onde deixar as crianças, porque eu trabalhava até às 20h30. A Roberta se identifica com essa realidade de mãe ainda mais atarefada com a pandemia. Em casa, ela cuida de quase tudo. Da lista de compras à lição do filho. Tá quase sempre fazendo 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Você termina uma coisa, já tem outra coisa para fazer. O que você fez ontem, hoje tem que refazer. Então, assim, esse acúmulo. Você termina uma coisa, já tem outra coisa para fazer. O que você fez ontem, hoje tem que refazer. Então, assim, esse acúmulo de coisas, essa quantidade de serviços domésticos, todos os dias tendo que fazer isso, começou a me gerar um estresse, uma ansiedade, uma coisa assim ruim, era um cansaço, não só físico, um cansaço emocional. E essa realidade não é exclusiva da Roberta e da Maiara, nem mesmo das mães brasileiras. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostra que 1 em cada 3 mães afirma ter chegado no limite da exaustão. Além disso, a pandemia também evidenciou uma situação presente em muitas famílias brasileiras: a falta de igualdade na divisão de responsabilidades do lar. Quando elas têm que trabalhar no mesmo espaço em que estão filhos, cachorro, papagaio, marido, empregado, etc., muitas vezes é difícil conciliar todas essas atividades. E ela tem que trabalhar muito bem, porque numa realidade de desemprego elevadíssima, a concorrência é muito grande e ela não pode dar mole, não pode dar bobeira, sob pena de perder o seu emprego. Mas atenção, negligenciar o excesso de tarefa
pode trazer reflexos para a saúde física e mental. A curto prazo, pode ter uma insônia, uma irritação. A longo prazo, isso pode virar uma depressão e precisar aí de atitudes e tratamentos mais complexos. É importante a gente ressaltar que, por outro lado, também é uma oportunidade de pais e mães dedicarem um tempo para uma nova configuração onde ambos vão se amparar e se auxiliar nesse momento que é bastante difícil. Com mais de um ano nessa rotina puxada, Roberta tem mudado hábitos aos poucos. Encontrou um tempo só para ela com atividade física e leitura. Para Maiara foi diferente. Após muitas noites de insônia e episódios de síndrome do pânico, foi preciso buscar ajuda médica. Eu já vi diferença desde o primeiro mês. Eu senti que eu tinha mais clareza de pensamento, estava mais fácil. Eu acredito que tem muito mais pessoas passando por essa situação. Talvez já perceberam que precisa de ajuda ou não sei. Mas assim, não deixa ficar pior. Busque ajuda quando necessário. Pessoal, vamos lá, né? Vamos dividir tarefas, vamos colaborar todo mundo, que assim fica mais fácil. Por isso eu reforço, melhor do que qualquer presente, tenha um olhar de carinho para sua mãe, um olhar atento para tudo que ela faz na sua vida e representa para você. Para mãe, para tia, para avó, para todo mundo que traz essa figura nesse momento também, né? Muitos pais, inclusive, que muitas vezes são até sozinhos na criação de um filho. Enfim, vamos ter um olhar a todo mundo que faz parte desse processo, um olhar de compaixão um com o outro, um olhar de empatia, carinho e amor mudam tudo. 6h21, intervalo rápido. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar da vacinação contra a aftosa e da nova fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Já voltamos. Bom dia, Mauri. Aqui é o Carlos Alberto Santo Bispo, tomando um cafezinho, acompanhando o jornal. Bom dia a todos. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social. Use máscara e álcool em gel. Bom dia, seu Paulo. Eu trouxe aqui algumas opções de investimento para o senhor pensar no futuro. Rapaz, o meu dinheiro tá muito difícil. Anabólico rende mais que tudo isso aí. Com ele, o lucro é certo. Fórmula completa que dura 3 vezes mais. Nutrição e saúde para o seu rebanho. É o suplemento que faz o seu negócio render mais. Anabólico. Aplicou? Rendeu. A Globo e a TV Morena têm um recado importante para você que tem um negócio próprio, que quer investir, divulgar, promover um produto ou a sua marca. Sabe o que a Globo tem a dizer para você? Que sim, você pode anunciar aqui sim. O Globo Sim é uma plataforma que vai ajudar muitos empreendedores da sua região, como você. É uma ferramenta simples, fácil de usar e que cabe no seu bolso. Então acesse globosim.globo, experimente, simule, anuncie. Quem anuncia na Globo aparece na TV para um mundo de consumidores. Luna quer descobrir se a própria mãe tá fingindo ou se não consegue mesmo reconhecê-la. Preocupo demais com o Theo. Toda mãe é muito ligada à sua cria, né? E ela? Você também ama sua filha? Hoje, salve-se quem puder. Bom dia, MS de volta com imagens de mais um dia de trabalho começando no campo. Marcos Alexandre nos mostra a lida na estância Sossego, aqui em Campo Grande. Essa é a hora da alimentação de bezerros por lá. Muito bom dia para todos do fins de mais um dia de trabalho começando no campo. Marcos Alexandre nos mostra a lida na estância Sossego, aqui em Campo Grande. Essa é a hora da alimentação de bezerros por lá.
Muito bom dia para todos do campo, da cidade. Sejam sempre bem-vindos ao primeiro telejornal do dia em Mato Grosso do Sul. E queremos mais imagens, dessa lida no campo. Manda pra gente também, se essa é a sua rotina. Estamos num momento muito importante, inclusive, para todos que trabalham no campo, porque é hora de proteger o rebanho contra a fitosa. A expectativa é vacinar 19 milhões de animais nesta fase da campanha. Na fazenda do seu Luiz Vieira, 800 animais vão ser vacinados contra a febre aftosa. Um trabalho que o pecuarista faz questão de acompanhar de perto. Tem que trazer com calma, como você viu aí, trazer lote por lote no mangueiro, fazer a aplicação correta, bem feitinho, para que não haja danificação na carcaça. A imunização contra a febre aftosa aqui em Mato Grosso do Sul tem uma particularidade, porque o estado é dividido em 2 regiões. Aqui no Planalto, por exemplo, os pecuaristas têm até o dia 31 de maio para concluir a vacinação. Já no Pantanal, esse calendário é um pouco mais estendido. Por lá, vai até o dia 15 de junho. Existe uma logística, né? O Pantanal é sempre um pouco mais complicado para ter um resultado efetivo da campanha. Então ele sempre vai ter uma questão logística, vamos dizer, de trabalho de gado, enfim, fica uma coisa, por isso que tem essa opção de se fazer ou em maio ou em novembro. Nessa primeira etapa devem ser vacinados aproximadamente 19 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos de todas as idades. Além da segurança, a vacinação também é garantia de venda certa da carne dentro e fora do país. É um trabalho técnico muito interessante e não temos a circulação viral. Além de Mato Grosso do Sul, outros 20 estados vacinam os animais. No senso de futebol, apenas um jogo, Dourados. O terceiro colocado recebe, então, o líder operário às 3 horas no Douradão. Amanhã entram em campo Comercial e Aquidauanense no Morenão, também às 3 da tarde. Já na sexta, outro jogo na capital, União ABC e Costa Rica. A tabela completa você confere acessando ge.globo/ms. E já o time sub-20 do União ABC entra hoje em campo pela Copa do Brasil. Após eliminar o Corinthians na primeira fase, o tricolor da capital encara agora o Floresta do Ceará. Jogo 3 horas no Morenão. O volante Caio César falou da expectativa para este jogo de ida das oitavas de final. A expectativa é muito grande, né? Eu acho que agora é uma pressão maior do que contra o Corinthians. Porque nós estamos com a fome que ganhou do Corinthians, um time de expressão grande, mas nós estamos com o pé no chão e com o pensamento que vai dar certo, que Deus vai nos abençoar e nós vamos sair com a vitória. Ainda hoje, o Bom Dia acompanha as investigações da morte de Carlos Américo Duarte, atingido por uma lancha no sábado. Vamos ouvir Capitania dos Portos de Corumbá, que fiscaliza pilotos e embarcações. Nos bastidores, também a CPI da Covid. Mandetta fala por mais de 7 horas na abertura de depoimentos. Um instante, nós já voltamos. Come direito, leva a blusa e corre pra Eletrosom. Quem economiza com a gente, expande amor pra ela. Fritadeira elétrica Mundial 3,5 litros, 12 vezes de R$ 31,90 sem juros no cartão. Eletrosom! O GNT é lugar de gente. Gente disposta a aprender, a dialogar. Sempre tinha essa coisa de acolhimento. A disposta a aprender, a dialogar. Sempre tinha essa coisa de acolhimento. A repensar. A necessidade de reinvenção está no papo de hoje. Gente que se encontra em casa, na cozinha, no afeto. Do jeito que vocês gostam. Gente que ri. Chora. A gente tá de butuca. O GNT é feito de gente. Gente é feita de histórias e encontros. Aí sim! E a gente se encontra aqui, no GNT. Independentemente das circunstâncias, nós não podemos parar. Continuamos com tudo. O aço não irá faltar. Juntos venceremos. Aço e Aço. Construindo um futuro forte. Vou mostrar a ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação. É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município.
Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR. Ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom Dia MS de volta com um alerta. Hoje é o dia do uso racional de medicamentos, dia de alerta para a importância dessa conscientização. Por isso a gente conversa com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Flávio Shinzato. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar com um número que preocupa e chama atenção. Num levantamento nacional, aponta que a região tanto o Centro-Oeste quanto a região Norte somam 80% de índice de automedicação em algum momento das pessoas que participaram da pesquisa. Qual o risco dessa automedicação, especialmente quando a gente fala num momento de pandemia como esse? Flávio, bom dia novamente. Bom dia, Maureen. E, como você disse, hoje é o Dia Nacional do Uso Racional do Medicamento. O Conselho Federal de Farmácia, os Conselhos Regionais de Farmácia, a nível de Brasil, fazem todas as medidas socioeducativas e orientações no tocante relativo ao medicamento. Como você mesmo falou, a pesquisa mostra que acima de 70% da nossa população brasileira faz uso da automedicação. E de forma errada, ou seja, faz o uso irracional do medicamento. Dessa forma, no dia 5 de maio, todos os farmacêuticos são convocados a promoverem a orientação à sociedade, de forma que a gente possa tirar um pouco esse hábito corriqueiro das pessoas de se automedicarem. Porque o medicamento é uma substância química e ela, dentro do nosso organismo, ela pode causar benefícios e malefícios. Tudo depende da forma que é usado. Dessa forma, o uso racional de medicamentos deve ser orientado por um profissional da saúde, através dos médicos que faz as prescrições e o farmacêutico faz a sua dispensação com todos os critérios técnicos de forma mais correta possível. Flávio, agora, mesmo com a exigência das receitas, que a gente sabe que é cada vez maior, né? O pedido de receitas na hora de comprar isso ainda existe. Essa automedicação ainda existe, Flávio, está me ouvindo? Mesmo com tantas restrições com a questão da necessidade de uma receita, essa automedicação ela ainda existe, ela ainda é uma realidade muito forte no Brasil? Sim. Ela existe porque tem os medicamentos que a gente pode comprar na farmácias e drogarias que não exigem receitas. São os medicamentos simples, né, que são os MIPs. Medicamentos isentos de prescrição médicas, né? Então, são aqueles medicamentos analgésicos, antitérmicos, antiácidos e correlatos nesse sentido. Então, todos esses medicamentos são substâncias químicas. E por mais simples que elas sejam, elas não são inócuas, ou seja, elas dependem do uso correto para a sua devida situação clínica, ou seja, patologia. Então, toda essa orientação a população pode pegar com o farmacêutico dentro das farmácias e drogarias. Conversar com o farmacêutico para que esse possa dar a orientação mais correta na hora da dispensação, da liberação desse medicamento ao seu uso. A Organização Mundial de Saúde, a nível de Brasil, fala, né, tem uma pesquisa da Abrifarma, fala que mais de 20 mil pessoas a nível de Brasil perdem a vida por alguma complicação no uso incorreto de medicamentos, ou seja, na intoxicação de medicamentos. E para a gente encerrar, eu até falei do índice de 80%, ele está ligado na região centro, oeste e norte, com o descarte irregular também, esse índice, na verdade, dessa pesquisa. E aí, Flávio, aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente, é uma lei, toda farmácia tem que receber o remédio na hora que a pessoa vai fazer o descarte, porque o risco é grande também. Sim. O uso correto de medicamentos implica também no descarte correto desse medicamento não usado, ou vencido, ou estragado. E isso deve ser feito de forma organizada
E lá temos uma citada lei que faz compulsoriamente que as farmácias, drogarias e unidades de saúde sejam pontos de captação desses medicamentos vencidos e não utilizados. Então a população pode utilizar-se desse meio e descartar seus medicamentos de forma correta, de forma a preservar o meio ambiente, nosso solo, água e principalmente evitar acúmulo de medicamentos dentro da sua família, na sua casa, que é o potencial risco de intoxicação medicamentosa por crianças e um erro também pela parte dos idosos, que devido à sua dificuldade de atenção, pode pegar o medicamento errado, vencido e fazer uso, dessa forma colocando a sua saúde em risco. Conversei com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Flávio Shinzato. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia para você. Muito obrigado pelo espaço. Automedicação, não. Hoje vai ser mais um dia de tempo seco e quente aqui no estado. O sol predomina desde bem cedinho em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Você vê imagens agora do alto da nossa torre aqui em Campo Grande. Por enquanto não tem previsão de chuva. Agora a temperatura está bem amena, ventando pouco por aqui, 19 graus em Campo Grande. E o pessoal tá amanhecendo com a gente. Eu quero mostrar aqui quem já tá dando bom dia. Maureen, dá só uma olhada como o pessoal tá profissa na foto. Da Lagoa Itatiaia, quem manda pra gente é o Jorge. Nossa, que foto olha linda. Só. Linda, né? Lindo e tem mais amanhecer. aqui, ó. Deixa eu mostrar outra. Olha essa. É o Danilo do assentamento Paraíso. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Vamos que vamos, Danilo. Tá aí mais uma foto também. São várias, hein? Deixa eu mostrar uma outra aqui que eu recebi agora de Corumbá. Esse é um vídeo que a gente recebeu falando que tá ventando muito agora cedo. E olha só, tá ventando mesmo, dá uma sensação de que tá um tempinho mais fresco aí em Corumbá. São ventos de 26 km por hora desde o início da madrugada. Mas olha, não é vento de chuva não, tá? Não vai achando que vai chover por aí, porque por enquanto não tem previsão. E falando em Corumbá, a gente aproveita para ir para lá justamente para falar sobre o dia hoje, como é que fica em Corumbá, que registrou hoje a menor mínima. Agora faz 22 graus em Corumbá. Ao longo do dia, vamos ver como é que fica o tempo aqui na tela para você. Não esquenta tanto, ó, 25 graus às 2 horas da tarde. À noite, temperatura mais amena, dá para você curtir o tempo aí em Corumbá. Falando justamente sobre a diferença, gente, olha só como é Mato Grosso do Sul, né? O nosso estado é muito grande. Hoje teve, então, Corumbá 22 graus de mínima, sendo que lá na região sul, em Iguatemi, a mínima foi registrada, tá aqui no meu celular, olha, 14 graus em Iguatemi. Ao longo da semana em Corumbá, tá aqui na tela para você. Máxima de 19 graus na quinta-feira, tem essa mudança um pouquinho no tempo, não vai ser tão... A gente não dá para falar de frio, apesar de dar 13 graus, o tempo não vai estar tão assim para você usar um casaco bem reforçado, tá, gente? No sábado, o sol já volta a brilhar forte com 30 graus, 34 e 36 até segunda-feira. Olhando aqui, Maureen, para aproveitar, matar a saudade desse tempinho um pouco mais ameno, porque tá calor aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tá calor, voltou com tudo, né? E falando em Corumbá, os bombeiros seguem nos trabalhos de prevenção aos incêndios no Pantanal, a ação que começou na semana passada, Cristiano. Que tirar, né, aquele casaco para poder ser um companheiro aí ao longo desta quarta-feira, viu? Muito bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que tá acompanhando o jornal. Pois é, Mauro, essa ação dos militares do Corpo de Bombeiros é uma ação super importante que está acontecendo por aqui. 12 militares, tá? Já estão em várias comunidades rurais aqui da região pantaneira, indo até essas comunidades rurais, visitando os ribeirinhos, analisando todas as pontes também, principalmente aquelas pontes de madeira, né, que queimaram no ano passado. Então eles estão fazendo essas análises, oferecendo também treinamento para os moradores que vivem nessas regiões e até também dicas de primeiros socorros, né, para caso, né, eles sejam atingidos aí pelas queimadas, eles possam então
ter ali aquele atendimento mais emergencial, né, fazer aquele curativo para que justamente possa se dar todo o andamento do processo. São 12 militares, tá? Além aqui de militares de Corumbá, do grupamento de Corumbá, também de outras 6 cidades do estado de Mato Grosso do Sul que estão então percorrendo várias regiões aqui de Corumbá. E claro, gente, que esses locais são de difícil acesso e nós preparamos para vocês um relato de um dos militares do Corpo de Bombeiros que está nessas áreas, né? Ele vai contar agora para a gente um pouco dessas dificuldades que eles estão encontrando na mata. Pode rodar. A gente veio aqui fazer a vistoria dessa fazenda aqui, fazer o cadastramento. Um lugar de difícil acesso, muita areia. Nossa viatura traçada aqui, a S67 de Corumbá. O sargento está orientando aqui os guerreiros sobre uma carga grande aqui de mato, uns acerumbá. O sargento está orientando aqui os guerreiros sobre uma carga grande aqui de mato, uns aceros aqui que dá para ser feito, aproveitando a estrada, aproveitando que é possível trabalhar aqui em segurança e fazer o monitoramento. Um lugar bem difícil de acesso. Pois é, gente, várias são essas dificuldades, né, encontradas aí pelos militares do Corpo de Bombeiros. Essas equipes devem ficar por lá pelos próximos 10 dias, depois novos militares devem assumir os trabalhos e também outros locais podem ser visitados aí pelos militares do Corpo de Bombeiros para ter uma rotatividade aí dos trabalhos e que mais áreas possam ser, então, aí receber esse trabalho importante, né, Maureen, de prevenção às queimadas aqui no nosso Pantanal. Obrigada, Cristiano. Prevenção que pode fazer toda a diferença. A gente não quer ver as chamas do ano passado devastando essa região. Ainda com notícias de Corumbá, no último sábado, um acidente causou a morte do representante comercial Carlos Américo Duarte. Ele estava em um barco de pescadores no Rio Miranda quando foi atingido por uma lancha pilotada por Nivaldo Thiago Souza. O inquérito foi aberto na delegacia de Miranda para investigar o caso que você acompanha com a gente desde o fim de semana e a investigação aguarda laudos da perícia. Fomos ouvir a Capitania dos Portos em Corumbá, órgão responsável por fiscalizar pilotos e embarcações nos rios de todo o estado. Irregularidades podem render multas que variam de R$40 a R$3.200. Todo cidadão maior de 18 anos ele pode se habilitar, se candidatar a fazer os diversos cursos que existem disponíveis para poder conduzir embarcações nas hidrovias aqui da região. E após fazer esse curso, tem aulas práticas e teóricas, realizado provas nas capitanias, delegacias e agências. Depois que consegue ter êxito na prova, esse condutor de embarcação, tanto profissional quanto amador, ele vai ter uma habilitação que vai permitir ele a navegar nos rios da região. A fiscalização é feita por que é abordada, que não tenha um condutor habilitado ou que o condutor esteja sob efeito de álcool. Essa embarcação é apreendida e o proprietário da embarcação, que não é habilitado o condutor, ele é notificado para a Capitania dos Portos para que possa apresentar uma defesa escrita, podendo ser autuado ou mesmo ser multado por essa infração cometida. De Corumbá, vamos para Dourados. Por lá começa um novo toque de recolher hoje e vai até domingo. Caio Nogueira. É isso mesmo, Maureen. Olha, a Prefeitura publicou um decreto, então, que o toque de recolher aqui do município ele passa a ser, então, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, vai ter 1 hora a mais. A Prefeitura fez isso pensando, claro, na semana do Dia das Mães. Então, a partir de hoje, quarta-feira, dia 5, até domingo, dia 9, que é o Dia das Mães, as lojas, o comércio, restaurantes podem funcionar até as 10 horas da noite, que é o novo horário do toque de recolher. A Prefeitura disse também que a ideia de prorrogar esse toque de recolher é porque as pessoas não vão se aglomerar e elas vão se espalhar durante o dia visitando o comércio, indo até o comércio. Então 10 horas da noite é o novo toque de recolher. Aí na segunda e na terça-feira, dia 10 e 11, a Prefeitura volta com o toque de recolher às 9 horas da noite. Aí eles vão fazer uma avaliação para saber qual é melhor e vão fazer essa divulgação. A gente reforça também que agora está autorizado que mais de uma pessoa da família vá ao mercado acompanhado de outra pessoa da família. Não vai ser só uma pessoa por família.
Então a gente só pede que as pessoas tomem cuidado, evitem aglomerações, máscara sempre, álcool em gel e o distanciamento de 1,5 metro, né, Maureen? Sempre, medidas de biossegurança precisam ser mantidas. Obrigada, Caio, pelas informações. Intervalo rápido. Depois a gente vai falar da volta das atividades presenciais nas escolas. Tá bom? É o 7º Aracaju, 61 anos de idade. Que Deus abençoe a empresa. Tchau, um bom dia a todos. Até o final de maio você tem 2 compromissos. Este aqui e este aqui. Transforme o leão em ursinho. Declare seu carinho. Destine parte do valor a pagar ou a receber do seu imposto de renda diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é doação, é destinação de parte do seu imposto. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Além disso, o recurso não vai para os cofres do município, pois é repassado diretamente a instituições e projetos. Tudo fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. A destinação pode ser feita por pessoa física ou jurídica. Mais informações no site da Receita Federal ou com seu contador. Declare seu carinho. Apoio: Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Bosch, para toda a obra, com o melhor preço é na Sertão. Furadeira parafusadeira de impacto 1, bateria Bosch 10 de R$ 59,90. Esmerilhadeira angular Skill 10 de R$ 26,90. O melhor lugar para comprar Bosch com o melhor preço e em 10 vezes é na Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. Você quer ser chefe? Estuda no IGA. A maior rede de gastronomia do Brasil e das Américas. Temos cursos de confeitaria profissional e avançada, gastronomia e alta cozinha e cursos rápidos. Não perca tempo, faça já a sua matrícula. Vagas limitadas. Vem pro IGA. Au plaisir de vous recevoir. O mundo mudou. Conheça BDM Digital, a única moeda digital com real poder de compra. Acesse o site bdmercantil.com.br e veja a lista dos estabelecimentos credenciados. Quanto mais você utiliza o BDM Digital, mais ele valoriza. Você está mandando mensagem no nosso WhatsApp do Bom Dia MS, colocando a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais das escolas públicas, se deve voltar ou não. As opiniões são bem divididas. Desde ontem, um assunto que rende bastante conversa entre a gente, e tem aqui algumas mensagens. Bom dia, eu sou contra deixar as minhas filhas irem para a escola sem serem vacinadas. Meu nome é Rosa. Essa outra aqui, ó, essa mãe fez um desabafo, realmente. Olha só, deixa eu arrumar aqui para você. Bom dia, me chamo Maria de Lourdes e quero fazer um desabafo. Nós pais estamos há mais de um ano nos virando para ensinar os filhos, sem ter a didática e sem tempo, porque precisamos trabalhar e estamos nos virando, ao contrário do poder público, segundo ela, que teve mais de um ano para se organizar e não fez isso. Quem está perdendo com isso são as nossas crianças, principalmente as que ainda estão se alfabetizando. Se as escolas particulares se adaptaram, porque as públicas ainda não fizeram isso? É muito mais econômico, segundo ela, joga a responsabilidade para os pais. Ela diz ainda que deu tempo suficiente para o poder público organizar essa questão. Mais uma falando sobre o ensino híbrido, que é importante sim pensar no retorno das escolas, das aulas presenciais, mas a escola não é feita somente de professores, existem outros funcionários da secretaria, da limpeza, o administrativo em geral, e todos precisam tomar a vacina. É preciso pensar primeiro na saúde em geral, e todos precisam tomar a vacina, é preciso pensar primeiro na saúde. Mais uma, bom dia. O retorno às atividades nas escolas ainda requer discussão. Professores parcialmente imunizados, a segunda dose será adquirida daqui 90 dias. Então, como ele mesmo disse, ainda é um assunto que requer cuidado, requer muita discussão. Maureen. E a gente está trazendo esse debate aqui para o Bom Dia. Desde ontem começamos a falar do assunto. Manda a sua opinião, porque a gente vai continuar nesse tema. O ensino híbrido, que combina o uso de tecnologias digitais com a sala de aula presencial, retorna na rede municipal em Campo Grande no dia 19 de julho. Muitos pais comemoram a notícia como primeiro passo para diminuir a defasagem do aprendizado acumulada pela pandemia
pandemia. E para os especialistas, essa forma híbrida de ensinar pode inspirar mudanças importantes na educação. Escolas vazias, professores ensinando através de uma câmera. Para Andréia, o ensino remoto prejudicou o aprendizado da filha dela de 6 anos e agora torce pelo retorno das aulas presenciais. O ensino nas escolas municipais deva voltar, porque as crianças têm tido um prejuízo muito grande no aprendizado. Não é, a gente ensinar em casa não é a mesma coisa que um professor em sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação já começou a se planejar para o retorno híbrido das aulas na rede municipal de ensino. Mas, por enquanto, os portões continuam fechados, porque a previsão de retorno é depois das férias de julho. O decreto com a suspensão das aulas presenciais e com o ensino remoto vai até o dia 1º de julho. Do dia 2 ao dia 16 de julho, nós vamos fazer o recesso escolar. A partir do dia 19 de julho, retornaremos com os alunos no ensino híbrido, com todas as etapas de ensino, considerando 50% dos alunos. Para essa especialista, é preciso um planejamento minucioso antes da volta às aulas. Sem dúvida nenhuma, a escola não pode ficar fechada, né? Isso já é consenso dos organismos internacionais e dos conselhos e daqui, né, do próprio Brasil. Mas acontece o seguinte, a escola tem que se preparar para acolher esse aluno com segurança. Com a volta desses alunos para a escola pública, todos os alunos, nós vamos aumentar a circulação de pessoas na rua. Nós vamos aumentar a circulação nos ônibus, nos transportes públicos. Então esse é um problema que não é da educação, mas é do município. Ela também explica que o ideal é que o nível educacional de cada aluno seja avaliado. O ponto positivo disso tudo é que essas mudanças podem render bons frutos para a educação. A escola vai ter que se reinventar, porque esse ensino híbrido vai nos ensinar a trabalhar, entendeu? A educar hoje para esse século XXI. O professor não é mais o centro do universo, não é mais aquele que detém o saber. Ele vai ter que ser aquele que guia o caminho, que orienta. Quem sabe agora, diante desse sufoco todo, né? Desse desafio que a gente está enfrentando, a gente não cria coisas muito mais interessantes. E a gente traz também informações de cidades que estão se organizando para voltar de alguma forma com algumas atividades presenciais nas escolas. Francisco Júnior apurou pra gente. Oi, Maureen, bom dia aí para você aí de casa. Isso mesmo, Maureen, as reuniões para o retorno das aulas presenciais já estão sendo discutidas, né? Vários municípios já estão com esses planejamentos. Eu conversei com a representante da União Nacional. As reuniões para o retorno das aulas presenciais já estão sendo discutidas, né? Vários municípios já estão com esse planejamento. Eu conversei com a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação aqui no estado, Manuelina Martins. Ela me disse que daqui 2 semanas vai ter mais uma rodada de reunião, mais uma reunião, e que 8 cidades aqui de Mato Grosso do Sul estão planejando o retorno dessas aulas presenciais, mas precisam elaborar um plano, né, de biossegurança, e ele precisa ser aprovado para depois a escola ou a cidade colocar esse planejamento aí para poder voltar com as aulas presenciais. Então isso ainda está sendo discutido, mas ela acredita que nas próximas semanas as aulas presenciais possam voltar, aulas presenciais municipais possam voltar em alguns municípios aqui do estado. Maureen. Vamos acompanhando, Chico, então. Inclusive, ontem nós falamos com o secretário de Educação de Chapadão do Sul, que tem atividades presenciais nas escolas desde fevereiro, e hoje eu converso com a secretária de São Gabriel do Oeste, Daniele dos Santos Souza, porque a cidade também tem um ensino híbrido, ou seja, com presencial e online desde o início do ano. Por lá são 3.400 alunos. Daniele, bom dia. Como é que vocês têm administrado isso e o que vocês já perceberam nesse período inicial de aulas? Bom dia, Mauri. Bom dia, MS. Então, desde o dia 15 de fevereiro que nós estamos com as escolas abertas para receber esses estudantes. Para que nós pudéssemos diminuir o número de estudantes, dividimos as turmas em 2 e estamos numa semana presencial, onde o professor já faz toda a explicação, as intervenções dentro do seu planejamento
planejamento, o que é presencial ele já faz nesse momento e já encaminha as atividades para que no momento remoto o estudante possa dar uma sequência dessas atividades e assim é feito o revezamento. Nós temos relatos já de professores que dizem que querem o ensino híbrido para a vida, porque o número de estudantes fica reduzido na sala, a aula o conteúdo trabalhado é intensificado, potencializa, e quando ele está no momento remoto, ele tem uma sequência, então ele tem autonomia e ele vai desenvolver o seu protagonismo assim naquele momento. Então nem há tanta necessidade do pai estar apoiando, até porque nós entendemos que dentro da realidade que nós temos, nem todos os pais conseguem auxiliar o seu filho. E na educação infantil dos nossos centros municipais de educação, nós atendemos diariamente, porque é somente o maternal e jardim, crianças de 2 a 3 anos e 11 meses. O berçário 1 e 2, nesse momento, nós não atendemos no presencial, porque entendemos que o contato ainda é muito grande para que possa estar recebendo eles. Mas eles têm uma estimulação por meio do grupo de WhatsApp para manter o vínculo com a instituição. Então, nós temos um esforço hercúleo para conseguir manter essas escolas abertas, com IPIs, com material didático que possa fortalecer esse desenvolvimento da atividade. Então, eu vejo que estar com escolas abertas requer cuidado, muita responsabilidade, porque precisamos manter todo um protocolo, mas principalmente investimentos. Obrigada. Ouvimos então a secretária de Educação de São Gabriel do Oeste. São Gabriel e Chapadão do Sul, que você já ouviu aqui no Bom Dia, são as duas cidades do estado que têm aulas presenciais junto com atividades online desde o início do ano. Agora, volto para a nossa redação porque Chico também descobriu outras 2 escolas em outras cidades que estão com um modelo assim, né, Chico? Isso, Maura. Em Três Lagoas, uma escola da área rural, também está com aula presencial. E Carapó, numa aldeia indígena Teicuê, a escola Iandejar, eles fizeram um planejamento e os alunos indígenas da escola puderam voltar com aulas presenciais. Falei com a secretária municipal de Educação, Ieda Maran, ela me explicou como foi feito esse planejamento para poder receber de volta ali na escola mais de 1.500 alunos. Vamos ver. A decisão de levar os alunos para a escola foi decidida através da Secretaria Municipal de Educação e a escola, a equipe escolar, onde eles prepararam um plano de biossegurança e, em seguida, o planejamento para a rotatividade dos alunos. É que, neste momento, não há casos de Covid na aldeia, e isso demonstra a importância da vacinação e também o cumprimento do isolamento. Porque quando as crianças recebem o ensino dentro da sua comunidade, ali também evita a questão do contágio, né, com outras pessoas. Então, está sendo possível. Nós já estamos há mais de 30 dias realizando essas atividades e queremos aí, se tudo der certo, continuarmos até que as crianças possam ir de uma forma mais frequente. Mauro, o que chama atenção no caso de Carapó, que praticamente todos os professores da escola são indígenas e já foram vacinados, e não há professores que vêm da cidade ali praticamente. Então a escola fica isolada, ou seja, não tem caso, até agora, de acordo com a secretária municipal de Educação, não tem caso de coronavírus ali registrado nos últimos quase um mês, ali não tem caso. Então eles estão tranquilos para continuar com essas aulas presenciais. Uma boa iniciativa, né, Mauri? Obrigada pelos exemplos que você trouxe pra gente. Francisco, o debate continua aqui no Bom Dia. Pode mandar a sua opinião, porque esse assunto ainda vai render muito, né? O retorno de atividades presenciais nas escolas. 6h57. Deputados aprovaram um projeto que fecha o cerco para os condenados por violência doméstica. Fabiano Arruda. Oi, Mauro, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. É isso mesmo, o projeto proíbe a nomeação de condenados por violência familiar e doméstica contra a mulher
de serem nomeados em cargos ou empregos públicos, e esse impedimento vale para cargos da administração pública direta e indireta, e também em cargos em comissão, em todos os casos também que tem uma decisão final. O impedimento não é só para os crimes contra a mulher, mas também de violência doméstica e familiar contra crianças, adolescentes e idosos. O texto é de autoria do deputado estadual Zé Teixeira, do Democratas, e com a autoria do deputado Coronel Davi, sem partido. A proposta foi aprovada por unanimidade na sessão de ontem e agora segue para promulgação, porque se trata de uma emenda à Constituição, uma alteração na Constituição estadual. Depois de tudo isso, aí sim, isso passa a virar lei aqui em Mato Grosso do Sul. Mauro. Obrigada, Fabiano. Intervalo rápido, a gente já volta. No escritório fiz minha vida, tantas crises e conquistas, toda a minha trajetória. Hoje a nova geração, meu sonho em outra versão, cada escritório uma história. Sornimate, 40 anos, cada escritório uma história. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões. Onde você encontra os presentes que toda mãe merece ganhar, inclusive a mais especial de todas, a sua. Mais que um presente, eu te amo. Mãe, a conexão que nenhuma distância é capaz de vencer. Não se esqueça de quem nunca esquece de você. Maio, mês das mães. Shopping China, Paraguai. Bem-vindos ao Globinho. Que irado! Lá vamos nós! Um lugar mágico e seguro para as crianças. Não posso esperar para ver. Aqui eles cantam. Quero ver se você adivinha o que é. E contam histórias que encantam. Vamos te mostrar a maravilha desse mundo. Ai, eu quero! As crianças se divertem e aprendem brincando. No Globinho, é bom ser pequeno todos os dias. Você que mora no sul ou no leste do estado, fica agora com as notícias da sua região. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tem mudança no tempo vindo aí, Camila Jover? Mudança no tempo, especialmente na quinta e na sexta-feira, mas é importante ressaltar que não vai ser para todas as regiões, nem todo mundo vai sentir esse friozinho chegando. Vai dar para usar casaco, matar a saudade do que o friozinho tem de melhor, mas esse friozinho é passageiro, especialmente em algumas regiões, como por exemplo aqui em Campo Grande. O tempo agora, gente, faz 17 graus e tá bem aberto aqui na capital, segue sem previsão de chuva. À tarde, a máxima é de 27 graus, não chega, e no sábado, que é quando muda esse tempo, vai ter um tempo mais fechado, pouco sol aparecendo, e aí na sexta-feira a mínima é de 12 e a máxima é de 24 graus. Existe ainda essa amplitude térmica bem acentuada. No sábado esquenta um pouquinho, de 14 a 30, e aí no domingo o sol volta a brilhar forte aqui em Campo Grande e a temperatura volta a subir também. Falando de Três Lagoas, agora 19 graus na cidade, segue sem previsão de chuva. À tarde a máxima é de 30 graus, ainda esquenta bastante. Três Lagoas, gente, também é uma dessas cidades que vai fazer friozinho, mas a amplitude térmica vai ser grande, especialmente tá aqui na tela para você. Na quinta-feira o dia começa com 15 graus, sobe para 32. Na sexta-feira, para você que está em Três Lagoas, mínima de 12 graus e esquenta para 26, não faz tanto calor como nos últimos dias em Três Lagoas. Aí no sábado a amplitude térmica é maior ainda, de 13, vai para 31 graus. Domingo e também na segunda-feira o tempo volta a esquentar. E eu quero trazer um destaque para vocês também sobre os próximos dias, o que esperar
aqui para Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias. Tá aqui na tela para você também. É um destaque mostrando como fica cada região aqui do estado. Para você que está na região do Pantanal, região oeste, gente, por conta desse tempo seco, também do calor, vai ter o friozinho chegando, como a gente já falou no Pantanal, mas o calor predomina, o tempo seco predomina nos próximos dias, então é alto risco de incêndios. Para a região leste, a umidade fica abaixo de 20%, também contribuindo aí para o risco de queimadas. Na região sul, destaque para amplitude térmica, também com chance de nevoeiro acentuado, especialmente na quinta. Também do calor, vai ter o friozinho chegando, como a gente já falou no Pantanal, mas o calor predomina, o tempo seco predomina nos próximos dias, então é alto risco de incêndios. Para a região leste, a umidade fica abaixo de 20%, também contribuindo aí para o risco de queimadas. Na região sul, destaque para amplitude térmica, também com chance de nevoeiro acentuado, especialmente na quinta-feira. Maureen, no sul do estado é sempre um friozinho mais acentuado mesmo, né, quando ele vem. Com certeza, tá sempre com a temperatura menor por lá, né? Dia das Mães, então, mais fresco em muitos lugares. Vamos voltar a falar de política, porque ontem falamos da mudança na Câmara Municipal de Campo Grande e foi oficializada, então, Fabiano. É isso, Mauro, a gente antecipou ontem, né, essa mudança lá na Câmara Municipal de Campo Grande. Então, Ademir Santana tomou posse lá como vereador no lugar de João César Mato Grosso, que está deixando o Legislativo para assumir a Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura. O Ademir Santana foi eleito suplente na última eleição com 4.118 votos. E durante o discurso de posse dele, ele afirmou que vai retomar alguns projetos que estavam parados e também disse que foi injustiçado. Agradeço a Deus, primeiramente, a minha família, mesmo sendo injustiçado durante a minha eleição. Vocês sabem da minha história. Jamais eu baixei a minha cabeça pelo que falaram e que continuam falando ainda. Confio, primeiro, em Deus e na justiça. Somente isso. O futuro, vocês vão ver que isso não passou de uma armação. Em outubro do ano passado, durante a quinta fase da Operação Omertá, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao vereador Ademir Santana. Na época, a investigação apurou crimes de extorsão armada, agiotagem e lavagem de dinheiro. Mauro. Fabiano, e os vereadores voltaram ao plenário, inclusive? É isso mesmo, Mauro. Os vereadores retomaram as atividades no plenário ontem. Elas estavam fechadas desde o dia 19 de março por conta do avanço da pandemia, do número de casos do novo coronavírus. 3 projetos foram aprovados nesta sessão. Um deles autoriza a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários a doar um imóvel de 5 hectares às margens do Córrego Segredo, próximo ao bairro Cabreúva, a uma empresa de engenharia e construção. E essa área deve atender um programa de moradias, o programa Casa Verde e Amarela do governo federal. Mesmo com a volta dos vereadores ao plenário, as sessões ordinárias, onde os projetos são votados, segue fechada ao público. Mauro. Obrigada, Fabiano. Agora vamos para Brasília, porque ontem foi apresentado um relatório da reforma tributária e é um assunto que está em Brasília, mas que deve mexer com a vida de todo brasileiro, porque é um assunto relacionado aos impostos que a gente paga. Comentário de Tércio Albuquerque. O relator trouxe informações e pretensões de concentrar em um único imposto outros 5, como PIS/COFINS, ICMS, ISS, IPI, dentre outros. Não foi definido pelo relator qual seria a nominação deste imposto. Apenas ele esclareceu que a tributação no Brasil linearmente chega a quase 40%. E dentro deste pacote de impostos haveria necessidade de uma reorganização. Não se falou em momento algum de redução de tributos. E também foi tratado o tema de uma alteração no imposto de renda à pessoa física e jurídica. O que é importante destacar? Então, logo encerrada a reunião da comissão com a apresentação do relatório, o presidente da Câmara, Arthur Lira,
usando de um artifício regimental, informou que vai extinguir a mencionada comissão, porque ela ultrapassou o limite máximo de sessões para trazer o relatório. Alcançou mais de 40 sessões, chegando a 72, considerando que ela foi instalada em fevereiro do ano passado. Assim, demonstrou-se que a queda de braço, que estava claramente sendo enfrentada pela Câmara de Deputados com a equipe de Paulo Guedes, teve um vencedor, o governo federal. Agora, uma nova comissão deverá ser instalada para que um novo relatório e tudo comece outra vez, como sempre foi quando se fala em reforma tributária nacional. A gente já fala da CPI da pandemia, tá bom? Porque agora Oswaldo Nóbrega tem informações do plantão policial em Campo Grande. Bom dia, Oswaldo. Pois é, Mauro, um rapaz de 22 anos foi esfaqueado essa madrugada no bairro Guanandi, na região sul aqui de Campo Grande. Por volta das 2 da madrugada, ele foi visto caminhando pela Avenida Manuel da Costa Lima com ferimento na barriga. Guardas noturnos que estavam de moto viram que ele estava sendo perseguido por uma mulher, provavelmente a suspeita do crime. Os guardas intercederam, chamaram socorro, ele foi atendido aí por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a Santa Casa, estava consciente e orientado. Os policiais militares também foram acionados. Quando chegaram no local, ele já estava no hospital, na Santa Casa. Os policiais conversaram com ele, só que ele não deu detalhes do que aconteceu, não disse o nome da pessoa que cometeu o crime, nem os motivos. Então agora a polícia vai investigar esse caso aí, que aconteceu essa madrugada no bairro Guanandi. Eu volto com você. Obrigado, Oswaldo, pelas informações. Camila Jové, como estão os dados da Covid? Olha, os números seguem numa estabilidade alta. Tá aqui para vocês. Mais de 1.000 novos casos registrados. Campo Grande aparece liderando novamente com 182 casos. Dourado, 126. E Naviraí, que não estava aparecendo aqui, olha, voltou a aparecer. 68 novos casos. Falando sobre as mortes, são 40 novos óbitos, 17 para Campo Grande, 5 para Dourados. 2 mortes para Coxim, 2 para Maracaju, Cidrolândia e 3 Lagoas, e uma morte para cada uma dessas cidades. O que eu quero destacar para vocês também é a nossa média móvel. Olhando aqui, gente, dá para perceber a nossa curva, que foi maior no mês de março e abril, e agora apresenta uma queda de 20%. Maureen. Que possa cair ainda mais. Exatamente. Corumbá tem novo público na vacinação hoje. Cristiano Gomes tem as informações ao vivo. Exatamente, Mauro. Estou aqui em frente ao ginásio poliesportivo de Corumbá para poder mostrar para vocês a movimentação, viu? Que realmente está bem grande por aqui. Os portões já foram abertos antes mesmo do horário previsto, que era para começar às 7h30 da manhã, mas antes das 7 os portões já foram abertos. A fila por aqui estava bem grande, o primeiro que chegou foi às 4 horas da manhã. Hoje, quem que pode se vacinar por aqui, Mauro? Hipertensos com 50 anos ou mais, trabalhadores da área da educação, da ativa com 18 anos de idade ou mais, e também está sendo aplicada a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose da vacina até o dia 1º de abril, tá? Importante essa informação, porque tem muita gente que chegou aqui hoje achando, né? Quem tomou, por exemplo, dos dias 2, 3 e assim por diante, iria, né, tomar essa segunda dose, mas isso não vai ser possível, tá? Então, só reforçando que a segunda dose da Coronavac aqui para Corumbá é para quem tomou a primeira dose até o dia 1º do 4. E mais uma vez também é bom reforçar que todos, né, que fazem parte dos grupos precisam comprovar, né, que estão aí fazendo parte desses grupos, trazendo aí uma identificação por meio de crachá, olherírio, aí uma identificação por meio de crachá, olherírio, contrato de trabalho ou laudo médico, tá? E aqui também hoje o diferencial, Maureen, vai ser que os deficientes auditivos também vão receber a dose da vacina, e aí por aqui vão ter intérpretes para auxiliar nesse trabalho. Importante fazer sempre essa organização para cada público que vai, que é especial nesse momento de receber a dose, né, gente? É um momento único, muito importante você receber essa proteção. Em Campo Grande, Carla Salentim, quem está na lista hoje? Maureen, pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais, trabalhadores da educação e assistência social de 40 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 21 anos ou mais. O atendimento para esse público vai ser feito durante praticamente o dia todo, das 7h30 da manhã até as 22 horas.
Também tem a imunização das gestantes e puérperas, mulheres que recém tiveram bebês. Mas para esses dois públicos, né, a imunização vai ser só à tarde, a partir das 14 horas e também apenas nos drives e lá no Guanandizão. A gente reforça mais uma vez que não tem aplicação aqui na capital da segunda dose da Coronavac, não há mais doses. Então, se você está aguardando esse reforço, precisa esperar mais um pouco o novo chamado do município. No nosso site GeoMS vai ter todos os locais detalhados com horário para você que está no grupo da primeira dose receber a imunização. Assim que tiver alguma novidade da segunda dose, a gente vai trazer, mas hoje não tem segunda dose da Coronavac, não adianta ir para fila. Mostramos que Campo Grande já está usando a vacina da Pfizer, que precisa de cuidados diferenciados do manejo até a aplicação. Essa vacina está sendo usada inicialmente nas grávidas e nas mulheres que tiveram bebês há poucos dias, desde que tenham 18 anos ou mais, tá? Só que os gestores da saúde já prevêem estender o uso desse imunizante. A Pfizer vem com um pó congelado. Antes da aplicação, ele precisa ser diluído em uma solução líquida. O processo é feito diretamente nos pontos de vacinação e produz 6 doses por cada frasco. A seringa é essa, mais fina, para ajustar a quantidade de 0,3 ml. O armazenamento da vacina é feito em um ultra-freezer que atinge temperaturas baixíssimas. Para a gente poder utilizar na ponta, nos locais de vacinação, nós vamos precisar descongelar essa dose. Então a gente vai tirar dessa ultra-temperatura negativa, acondicionar ela num freezer ou numa câmara fria, né, que tem a temperatura entre mais 2 e mais 8 graus Celsius. Vai levar em torno de umas 3 horas esse processo de descongelamento. A partir desse descongelamento, nós vamos fazer a distribuição para as unidades onde forem fazer essa vacina e corre também um outro prazo de validade. A partir do descongelamento, ela tem uma validade de 5 dias. O coordenador de imunização da CESAL, Evandro Ramos, explicou que os cuidados são diferentes das outras vacinas em uso no país, a Coronavac e a AstraZeneca. No local de vacinação, o armazenamento é o mesmo do que as outras vacinas que a gente já vem utilizando na faixa de mais 2 e mais 8. As duas diferenças lá na ponta, lá na vacinação, no local de vacinação, é a diluição e a dose de aplicação. Quem receber essa primeira dose da Pfizer vai ter que garantir um reforço. E seguindo o Plano Nacional de Imunização, o intervalo de uma dose para outra é de até 12 semanas. Nesse primeiro momento, a Secretaria Estadual de Saúde está priorizando a vacinação das gestantes e também das puérperas, aquelas mulheres que recém tiveram bebês com até 45 dias, porque pesquisas mostram que o imunizante pode ser ainda mais eficiente neste público. A literatura está demonstrando que essa vacina, inclusive, tem uma possibilidade de pela via transplacentária, ou seja, ela chegar a fazer também, a criar um anticorpos, inclusive no bebê que cada gestante carrega. Não existe essa questão de, eu quero tomar desse fabricante ou desse fabricante. Nesse momento a gente não pode fazer esse tipo de escolha. Para nós também aqui na área da gestão e na área técnica, a gente também não tem como definir especificamente uma vacina única para um público específico, porque a gente também depende da distribuição dela, do fornecimento dessa vacina. Então nós vamos iniciar com esse grupo e com certeza mais para frente outros grupos também utilizarão da mesma vacina, como a gente está fazendo já desde janeiro com a Butantan e com a AstraZeneca. O sul-mato-grossense Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, falou por mais de 7 horas no depoimento à CPI da Covid no Senado ontem. Fabiano Arruda, como é que foi essa fala, hein? Pois é, Mauro, uma fala longa sobre vários assuntos e Mandetta começou tudo isso tentando explicar quais foram as principais ações dele no tempo que esteve no Ministério da Saúde para enfrentamento à pandemia. Agora, entre os vários tópicos
que ele respondeu, alguns a gente pode destacar que ficaram aí de evidência ao longo de mais de 7 horas de depoimento. Por exemplo, num trecho ele disse que pretendia implantar a testagem em massa aqui no Brasil e isso não foi para frente. Diz que Bolsonaro foi alertado sobre a gravidade da pandemia, o presidente. Diz que a postura do presidente da República causou impacto no cenário da pandemia, sempre defendeu a saída. Disse ter recebido uma pergunta do ministro das Comunicações, Fábio Faria, também feita por um senador ontem, que o tratamento precoce já defendido pelo governo federal, segundo ele, deveria ser chamado de kit ilusão e que o Brasil não fez um lockdown e adotou só medidas restritivas depois do que ele chamou de leite derramado. Mandetta também afirmou que o governo federal não quis fazer uma campanha nacional contra a Covid e que, num determinado momento, enquanto era ministro, viu na mesa do presidente o que seria uma proposta de um decreto para mudar a bula da cloroquina como uma indicação para pacientes que têm o tratamento da Covid. A gente vai ver agora uma reportagem feita pela nossa equipe de Brasília. Luiz Henrique Mandetta foi ouvido pelos senadores na condição de testemunha. Ele esteve à frente do Ministério da Saúde no começo da pandemia e deixou o cargo em abril de 2020, depois de desentendimentos com o presidente da República por causa das políticas adotadas no combate à Covid-19. A senadora Sônia Consciência não faz parte da CPI, mas questionou sobre o modelo de comunicação da doença adotado pelo então ministro. E houve alguma recomendação por parte, portanto, do Planalto para que essa campanha não fosse levada adiante? Gostaria que rapidamente o senhor pudesse me esclarecer. Nós iniciamos com o Departamento de Comunicação do Ministério da Saúde a discutir uma campanha que o Ministério da Saúde, com seu orçamento, iria contratar quando depois fomos para esse segundo gabinete. Foi levado para lá o SECOM, que era o secretário Valgarten. Ele colocou que iria fazer uma campanha, que ele iria chamar artistas, enfim, que não ia ter custo, mas acabou que a campanha que nós faríamos era uma campanha de conteúdo, explicando as consequências. E a campanha que eles iriam sugerir era uma campanha mais ufanista, mais vamos todos vencer o vírus, verde e amarelo, aquela coisa Brasil. Mandetta disse o tempo todo ser defensor da ciência. O sul-mato-grossense afirmou que Bolsonaro acreditava na chamada imunidade de rebanho, quando várias pessoas pegariam a doença, criando anticorpos. Também afirmou que o presidente tinha uma assessoria paralela para assuntos da saúde e que um dia viu um documento na mesa de Bolsonaro. Era o rascunho de uma mudança na bula da cloroquina, indicando o medicamento para tratar a Covid-19, mesmo não existindo comprovação científica da eficácia. Entrei numa reunião, havia lá em cima da mesa um texto em formato de decreto, mas sem qualquer papel timbrado. Nunca o presidente me pediu isso. Mas alguém deve ter pensado exatamente nessa possibilidade de usar esse instrumento, mas que foi prontamente rechaçado tanto pela Anvisa quanto pelo ministro Jorge Ramos à época. Estava previsto o depoimento de Nelson Teich, que assumiu o cargo quando Mandetta foi exonerado, mas acabou ficando para esta quarta-feira, que seria o dia de Eduardo Pazuello. Ele enviou um comunicado informando que está isolado por ter tido contato com assessores que testaram positivo para a Covid-19. O depoimento de Pazuello foi remarcado para daqui 2 semanas. Luiz Henrique Mandetta também disse à CPI que em março de 2020, a menos de um mês de deixar o cargo de ministro da Saúde, enviou uma carta ao presidente Bolsonaro em que tentava convencer o presidente a adotar posturas relacionadas ao isolamento e outras medidas que a ciência vem apontando como efetivas aí no combate à pandemia. Na carta, Mandetta disse o seguinte, abre aspas, em que pese todo o esforço empreendido por esta pasta para a proteção da saúde da população e preservação da vida, as orientações e recomendações não receberam apoio deste governo federal, embora tenham sido embasadas por especialistas e autoridades em saúde. No outro trecho da carta, ele fazia uma previsão, dizendo o seguinte, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar um colapso no sistema de saúde e gravíssimas consequências à população.
o Palácio do Planalto não comentou essa carta falada aí por Mandetta na CPI. E o depoimento dele também é tema de um comentário do Tércio Albuquerque. Vamos ver. Essa análise do Tércio Albuquerque, inclusive, a gente vai trazer aí nos próximos dias, porque ele vem acompanhando a CPI junto com a gente, com o Fabiano, para poder trazer todas as informações, porque está em Brasília, mas movimento país é assunto aqui nos nossos bastidores da política. Para encerrar o Bom Dia de hoje, a gente preparou uma reportagem, uma carta destinada ao paraíso. Uma estudante da capital colocou no papel seus sentimentos e pensamentos relacionados à pandemia. Como resultado, foi selecionada para um concurso nacional de redação promovido pelos Correios. A jovem Beatriz de Oliveira, de 15 anos, que quer suas palavras escritas e cantadas, chegando até uma destinatária muito especial. Paraíso, 16 de março de 2021. Querida Rosinha, dedico essa carta a você com uma profunda saudade no coração e algumas lágrimas sobre o papel. É assim que a Beatriz começa a carta, endereçada para um lugar chamado Paraíso, onde ela acredita que a tia Rosa Cristina esteja. A tia era médica e faleceu durante a pandemia. A carta foi um jeito de eu conseguir me despedir novamente dela, sabe? Porque, como eu falo no texto, ela morreu no período do coronavírus, da pandemia, e isso foi algo assim que me abalou muito. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade para colocar tudo que eu estava sentindo, tudo que eu precisava colocar para fora, tudo que eu queria contar para ela. A Rosa era nefrologista e era uma pessoa que doava o seu coração, a sua humanidade, assim, com muito detalhe, com muito carinho, com muito respeito pelos pacientes dela. O conteúdo sobre como escrever uma carta, a estrutura correta, tudo foi explicado durante uma aula online para a turma dela, no primeiro ano do ensino médio. A proposta era fazer uma carta para um familiar, contando como foi a experiência dos alunos com a pandemia. Principalmente a saudade e a tristeza, mas também que aqui tá tudo bem, sabe? Que a gente conseguiu passar por isso, que como a música me ajudou a passar por isso. Então, acho que um pouco de tudo que nós sentimos. Para encarar esse período tão difícil, a aluna também contou como a música foi importante para preencher e colorir os dias vazios e cinzentos. Foi quando ela teve a oportunidade de cantar o primeiro solo de música clássica. Que com a música a gente consegue criar como um universo paralelo, sabe? Que a gente pode fugir um pouco dessa realidade. O texto da Beatriz foi um dos escolhidos para disputar o concurso de redação de cartas para jovens, organizado pelos Correios. Aí veio a grande surpresa para ela, a conquista do primeiro lugar na etapa estadual. Agora a Beatriz concorre a nível nacional com os melhores alunos do país. O resultado sai na sexta-feira. Como nós estamos honrados em ter uma aluna nossa representando o nosso estado nesse concurso que é tão importante, né? Texto tão valioso, tão delicado, né? Como foi o texto da Beatriz Toma, que está aí representando o nosso estado, que ele conseguiu fazer com os seus leitores. Depois da etapa no Brasil, ainda tem o concurso internacional, promovido pela União Postal Universal, na Suíça. O desejo da Beatriz é que todo o sentimento colocado na carta chegue de alguma forma até a tia Rosinha. Talvez eu nunca receba a resposta para esta carta, mas eu sei que as minhas palavras ecoarão no universo até chegar em você.
Nossa, é pura emoção, né? Beatriz, parabéns desde já para você, para todos que te ajudaram também nesse processo. Mãe, professora, a arte, a escrita tem, sem dúvida, muitos poderes transformadores, né? E a gente coloca todo o sentimento aí dessa forma. Obrigada por estar aqui contando a sua história no Bom Dia pra gente, tá bom? 7h27, encerramos mais uma edição do seu primeiro telejornal do dia aqui em Mato Grosso do Sul e nós encerramos com imagens ao vivo da vacinação. Temos hoje, Campo Grande tem a lista já muito semelhante à de ontem. No G1MS você encontra todos os detalhes dessa vacinação, tá bom? E não tem segunda dose da Coronavac na capital. Importante destacar isso. Ontem teve para um pequeno público, hoje não tem mais. Não adianta ir para fila, porque não há segunda dose da Coronavac disponível. Aguardamos novas informações sobre esse assunto para trazer para você também. Essas e outras notícias você confere acessando o G1, pode rever o nosso jornal na Globoplay e o MS1 traz novas informações sobre a vacinação para você também no seu Jornal da Hora do Almoço. Até amanhã. Tchau.